E a gente começa dizendo: sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Tiago, capítulo 5, verso 8, Ministério Pão Vivo, mais lições no livro de Deus. Continuamos aprendendo em Filipenses 2:11. Aliás, a gente vai estabelecer uma relação entre Filipenses 2:11 e 1 aos Coríntios 15:24. Filipenses 2:11 mostra que tudo vai redundar no fim, no final de tudo. Ou seja, tudo que Jesus fez, no sentido da sua humilhação, da sua humildade, da sua abnegação, ele está fazendo para a glória do Deus Pai. Isto é, não é para si mesmo, é para a glória do Deus Pai. Lá em 1 aos Coríntios, o apóstolo, o mesmo que escreveu a carta aos Filipenses, Paulo, ele diz, quando fala do reino, quando fala do fim, porque você sabe que Jesus vai reinar, que Jesus, ele recebeu logo após a ressurreição, ele como primícias, como o primeiro feixe ou molho da safra, da colheita, aquele que na festa das primícias que Israel praticava segundo uma ordenança de Deus, o primeiro feixe ou molho da colheita, da safra, era levado ao sacerdote e o sacerdote apresentava diante de Deus. Já era um simbolismo do que aconteceria com o Senhor Jesus Cristo. Lembre que após a ressurreição, ele, sem perca de tempo, na mesma madrugada, ele subiu ao Pai. E ao voltar, no mesmo dia, aparecendo aos discípulos, ele disse: toda autoridade foi-me dada no céu e na terra. Era esse o momento em que o reino estava sendo entregue do Pai para o Filho. O Filho que tinha desempenhado com submissão, ele tinha desempenhado com sabedoria, com espírito de obediência, todas as ordens, todos os princípios de Deus. E então, ele, ao ressuscitar, ele recebeu autoridade total. Mas, convenhamos, Jesus ainda não está reinando.
este reino vai ser oficializado, concretizado, vamos dizer, a sua posse será após a sua vinda. Isso fica claro em 1 Coríntios, capítulo 15, 23 e 24. Note que o apóstolo diz, ele vem falando sobre a ressurreição. Ele diz em detalhe, cada um, porém, na sua ordem, isto é, na ressurreição, haverá uma ordem, nada de confusão, nada de bagunça. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias. Lembre das primícias da festa, das primícias praticada por Israel, ordenada por Deus. Cristo, as primícias. O primeiro da safra, o primeiro da colheita, o primeiro a ressuscitar. Cristo, as primícias. E depois os que são de Cristo. Isto é, a igreja. Quando que os santos, que a igreja vai ressuscitar? Fica claro aqui, na sua vinda. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Mas o que nos interessa mesmo hoje é falar do reino. Então virá o fim. Quando ele tiver feito o quê? Note a clareza. Quando ele entregar o reino a Deus, o Pai. Veja a proeminência do Pai. Veja que ele, o Pai, é o Todo-Poderoso. Ele que tomou a forma humana. Ele que se tornou homem. Ele que se tornou o Jesus. Aquele Jesus que pregou, ensinou, curou os enfermos, expulsou os demônios, curou os cegos. Enfim, conforme disse Pedro, no dia do Pentecoste, que Jesus operou sinais, prodígios e maravilhas. Tudo na ação do Todo-Poderoso. Tudo pelo poder desse Deus. Esse Deus que era, aliás, que sua natureza é, conforme Jesus disse para a mulher samaritana, Deus é Espírito. Mas, ao encarnar-se, ele se tornou homem, carne. Após a ressurreição, ao aparecer para os discípulos duvidosos, temerosos, ele deu a comprovação total de que era ele. E ele disse, olha, sou eu mesmo. Mostrou sinais da crucificação, sinais dos cravos, da lança.
E ainda disse, não é um espírito. Espírito não tem carne nem ossos. Sou eu mesmo. E para finalizar, ele acabou comendo com eles. E ele tinha, ao subir ao Pai, ele recebeu o reino. Ele vai reinar. E esse reino, embora 1000 anos, muitos anos, ele vai, durante este reino, destruir, literalmente, todo domínio, poder e autoridade, toda oposição do diabo, dos principados e potestades. Ele vai purificar este universo, tanto no sentido físico, como no sentido espiritual. Estes ares que estão contaminados pela presença maligna, pela presença de principados, de agentes das trevas, Jesus vai subjugar tudo e todos. Aliás, ele vai começar com a prisão do chefe. Porque Apocalipse capítulo 20, versos 1 a 3, João vê aquele anjo forte que aparece, que desce com uma corrente, algema, com a chave do abismo, prende ou prenderá o chefe da gangue, o chefe das forças malignas, prenderá por 1000 anos. 1000 anos também passa. E ao final, ele entrega, conforme diz claro aqui, ele entregará o reino ao Deus, o Pai. Para quê? Para que Deus seja tudo em todos. Deus, aleluia, tu és eterno, tu és o Todo-Poderoso. Declaramos a ti neste vídeo o nosso amor, a nossa submissão a ti, a tua palavra. Ó Senhor, que todos quantos estarão ouvindo ou estão ouvindo este vídeo, que sejam edificados, fortalecidos e tenham a tua revelação. Em nome de Jesus. Amém e amém.